Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de série, vamos falar de Hacks. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? E temos, Everton, hoje uma convidada especial, dona e proprietária diretamente lá do filme da semana. Eu tô com a Larissa Blanco, seja muito bem-vinda, Larissa. Oi gente, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Obrigada por me receberem aqui hoje e vamos lá. Cara, a gente que agradece e seja bem-vinda. E antes da gente começar a falar de Hacks, sim, com algum atraso, Hacks fez um grande sucesso em 2021, né? A série da HBO Max, original do serviço da HBO Max, estreou lá no dia 13 de maio de 2021 com 10 episódios da sua primeira temporada, já papou vários prêmios do Emmy, né, do ano passado. A gente vai comentar um pouquinho disso. E tardiamente, mas assistimos, talvez a Larissa não tenha tido tarde, assistiu no momento certo, mas eu e o Everton assistimos tarde. E vamos comentar um pouquinho da série, o que a gente achou, impressões gerais, e obviamente esse podcast também serve muito de indicação pra você também se aventurar nessa série que fez um grande sucesso, mas não foi uma série que foi um carro-chefe do serviço da HBO Max, acabou se destacando no boca a boca, mas bem, a gente vai chegar lá. E antes da gente começar a conversar sobre a série, impressões gerais e falar um pouquinho de tudo que acontece lá, eu quero que a Larissa fale do filme da semana, o podcast dela. Larissa, o espaço é seu, fala do podcast, fala como ele funciona, que apesar do título não fala só sobre filmes, né? Exatamente, o filme da semana ele é um podcast semanal, ele sai todos os sábados, tá em todos os agregadores eu acho, se não tiver me avisem que eu coloco. E eu falo sobre... Comecei falando sobre filmes, aí com o tempo comecei a falar de série, aí comecei a falar de livro, aí é meio que isso. Cada episódio é focado ou em algo específico ou em um tópico da cultura pop, é só eu sozinha, então se os episódios são curtos, eles têm no máximo 20 minutos, meia hora, quando eu fico animada demais. E também a gente tem um Instagram, que é o @filme.da.semana, que também tem um conteúdo especial, faço algumas críticas lá, tem sempre listas de indicações, tem sempre um conteúdo bem legal lá. Show! E Larissa, pra encontrar o filme da semana, tá no Instagram, só no Instagram? No Twitter não tem? É meio que tem, mas tá meio abandonado, entendeu? Mas é o Instagram, @filme.da.semana, o Twitter é filme_da_semana, tem o TikTok também, que depende do meu humor, que também é filme.da.semana, e procurar por filme da semana em qualquer agregador de podcast também. Dar conta de tanta rede social é difícil, né? Eu vou te falar, assim, que os podcasters, pelo menos a galera que a gente sempre tá chamando pra gravar, ou conversando e acompanhando, o pessoal tá curtindo mais o Instagram mesmo pra fazer divulgação dos áudios e tudo mais. Eu uso o Sofaverso, tem o seu Twitter também, eu também atualizo ele. Basicamente são só essas duas redes sociais. E TikTok, não, você não é a primeira, já teve mais podcast que falou do TikTok, mas a gente ainda não se aventurou por lá. É que eu gosto muito, que o Instagram é uma rede muito visual, sabe? Então eu sou designer, então eu gosto de montar imagem, eu gosto de fazer imagem, colocar imagem, texto e tal, eu escrevo um pouco, mas o foco é a imagem, eu gosto disso. Agora, eu não gosto de editar vídeo, eu acabo fazendo de vez em quando, porque o Instagram gosta que você use as ferramentas novas, né? Aí eu acabo migrando algumas coisas pro TikTok, que tem um alcance diferente, mas eu confesso que meu foco mesmo é o Instagram. Sim, é bem legal o Instagram do fim da semana. Os posts... você falou que é designer, também explica muita coisa, porque os posts são realmente bem legais, assim, é bem montado. A gente tá começando a se aventurar pra tentar montar alguma coisa, mas ainda tá bem básico. Não temos tanto talento, mas é bem legal o Instagram. Então, ouvinte, vai lá, escuta o podcast da Larissa, o filme da semana. Procura onde você escuta o podcast normalmente e também vai no Instagram, que é bem legal, vale a pena acompanhar. E também vamos, então, entrar no nosso episódio, né? Vamos falar de Hacks, ou Medíocres. Eu assisti essa série dublada e toda hora começava Medíocres. Eu falei, nossa, bem legal o título. Eu não sei se é a tradução literal, mas eu gostei também do título em português. E a dublagem ficou bem legal também. Hacks dessa série de 2021, como eu comentei, série criada pela Lucy Aniello, pelo Paul W. Downs e Eladin Asterix. Eu espero que seja assim o nome dela.
E é um trio, esse trio vem de Broad City, que é uma série que teve 5 temporadas do Comedy Central, fez um relativo sucesso, 5 temporadas, né, toda série que chega em 5 temporadas, e esse trio também tá por trás aqui da criação de Hacks. Como eu falei, é uma série original do serviço da HBO Max. Eu acho que quando o HBO Max lançou seu serviço, o carro-chefe, assim, na questão era, eles trabalharam muito com aquela The Flight Attendant, que era a série da Kelly Cuoco, que vinha do Big Bang Theory, e depois acabou se destacando, na verdade, e ainda palpou os prêmios que a própria The Flight Attendant estava concorrendo no Emmy, foi Hacks, que é a série estrelada pela Jean Smart, que vive lá Deborah Vance, que é uma comediante veterana, atriz de stand-up ali, que tinha muito sucesso no passado, ainda tem o seu sucesso, ainda tem sua fama, ainda tem um show fixo em Las Vegas, mas acaba sendo ameaçada, né, quando um grande agente ali dos cassinos fala assim, meu, você tá meio ultrapassada, né, tal, não falar na cara dela, mas é o que se dá pra perceber, e a gente vai tirar você das noites, de todas essas noites aí, das noites principais, e ao contraponto, a série, a Jean Smart tem um grande papel, a Deborah, mas tem a outra personagem, a Ava, que é vivida pela Hannah Ayminder, e ela é uma jovem comediante também, mas acabou de passar por um processo de cancelamento por uma piada com um político muito importante, então ela é convidada pelo agente, engraçado, o agente da Deborah, que é vivido pelo, que é o, como é o nome dele, deixa eu pegar, o Jimmy, que é o agente da Deborah, ele é o Paul W. Downs, que é um dos criadores da série, né, ele também vive esse personagem, ele acaba indicando a Ava pra trabalhar com a Deborah, para elas atualizarem o show e tal, e uma mão lavar a outra, e a partir daí a série começa a se desenrolar. Bem, eu quero começar com a nossa convidada, Larissa. O que você achou da primeira temporada de Hacks? Você assistiu ali quando ela tava saindo, os episódios, você assistiu posteriormente? Foi uma das séries mais comentadas do ano de 2021, né? Eu quero saber o que você achou em termos gerais. Eu assisti ela na época que eu comecei a assinar o HBO Go, que na verdade eu acho que o streaming chegou aqui um pouco depois. Aliás, o HBO Max, né, que mudou. Eu assisti em agosto, se não me engano, porque eu lembro que eu comecei a assinar no finalzinho de julho, porque tinha aquela promoção vitalícia, né, se você assinasse no primeiro mês. Então por isso que eu lembro que lançou em julho, sabe? Só por causa disso também. Então eu assisti logo depois, então faz um certo tempo, não tá tão fresco assim na minha cabeça, pelo menos os nomes dos personagens. Eu tava recordando ela aqui antes, né? E eu gostei muito. Eu assisti um episódio por dia. Eu gosto de... A idade vem me trazendo sabedoria. Eu não maratono mais tanto também porque eu não tenho tanto tempo. Aí eu gosto de ficar saboreando um episódio por dia, sabe? Eu acho que dá pra digerir melhor a história. E eu gostei muito dela. Eu achei bem interessante, eu gosto dessa vibe dessas séries da HBO, que elas são comédia, mas elas têm muito drama também, sabe? Elas têm uma mãozinha meio pesada no drama, inclusive essa série tem 2 momentos muito pesados que eu fiquei, gente, eu não tava esperando isso. Mas que no final eu gostei bastante, eu gosto muito da dinâmica das duas protagonistas, nessa coisa do choque geracional que acontece, que metade do humor vem disso, né? A Ava é uma geração Z, né? Ela tem 20 e pouquinhos anos, eu acho que ela não tem idade pra ser milênio, enquanto que a Deborah, ela tem 70 e alguma coisa, né? Então tem essa parte do choque geracional, essa parte das duas pessoas que não querem trabalhar juntos, mas que são obrigadas a trabalhar juntos. E, querendo ou não, é uma construção de personagem bem interessante, porque as duas personagens, elas têm lados interessantes e lados detestáveis, assim, tem uma hora que você odeia uma, aí você fica com dó. Aí você odeia a outra, aí você fica com dó. E é meio que essa dinâmica que rege a série. Eu gostei bastante da série. Eu acho que esse toque, que nem a Larissa falou, das séries da HBO, dessas comédias, que ela tem o drama bem característico também, sabe? Onde a questão da piada, a piada não é tanto do texto, mas é mais da situação, do que tá acontecendo, sabe? Eu acho muito interessante. O choque de geração, realmente, como fator principal, como tema principal da série, funciona muito bem. As duas protagonistas são excelentes. E o destaque pra mim, o maior, que realmente é o da Jean Smart, porque principalmente quando você observa outras 2 séries da HBO que saíram recentemente, como Watchmen e o Mary of Easton, e vê quão diferentes são as personagens, sabe, que ela entrega, você percebe quão ela é sensacional, sabe, e quanto a Deborah Vance é uma personagem muito bem construída, sabe.
Com certeza, eu assisti ela mais tardiamente, apesar de eu ser mais do time da Larissa na questão de assistir um episódio por dia, eu não gosto muito de maratonar, o Rex eu acabei dando maratonada no fim de semana, assim, eu matei a série, porque eu gostei bastante, assim, da dinâmica da série, toda essa questão que vocês já levantaram do choque geracional, é o que faz a série é sobre comediantes, então tem que ter piadas boas, e eles entregam essas piadas, assim, tem situações muito engraçadas, então os personagens principais, né, tanto a Deborah como a Ava, elas têm o humor e o drama na medida certa, e a relação delas, a química que as atrizes tiveram e as personagens têm durante a trama, é muito evidente em tela, o que faz que você tenha empatia imediata pra saber, pra querer continuar naquela história. Como a Larissa falou, você odeia uma hora, você gosta mais da outra em outra hora, mas você quer saber aonde elas vão chegar, porque basicamente elas começam na mesma situação, as duas estão em uma certa baixa, obviamente, uma num ponto da carreira que já teve uma carreira construída, a outra ainda tá começando a sua carreira, mas as duas precisam de ajuda, as duas estão embaixo, e a partir daí a série vai se construindo. Eu acho muito interessante como a série leva elas a outro ponto no final da sua primeira temporada. Apesar de eu achar que tem umas escolhas ali que são meio repetitivas durante a série, eu acho que mesmo assim ainda o saldo é totalmente positivo, a série funciona muito bem. E bem, já falamos do choque geracional, então vamos falar dessas personagens principais, né? A Jean Smart, a Deborah Vance, como o Everton comentou, ela tá demais, né? A HBO tá gostando muito dela, ela fez o Watchmen brilhantemente, tanto que no Emmy, que ela ganhou como melhor atriz de comédia, um dos prêmios de Rex no Emmy 2021 foi esse pra Jean Smart. A Jean Smart também concorreu como melhor atriz coadjuvante em Mary of Easttown, que aliás a gente já gravou aqui também, né? Sim. Que é uma outra ótima série que vale muito a pena, que também tem situações cômicas da Jean Smart, que ela tem uma veia cômica assim que é muito evidente e é muito bem feita. E ela tem que aqui na série tá destruindo, assim. A Deborah Vance é uma personagem muito intrigante. Eu quero saber de vocês o que vocês acham da Deborah. E assim, a relação Deborah e Ava, ela é meio intricada, né? Então falar de uma é falar da outra. E também os outros personagens que tem durante a série, eles são diretamente relacionados a ela de alguma maneira. Então realmente elas brilham na série porque a série é baseada em um entorno do que acontece nelas. Vamos falar um pouquinho da Deborah. Ame ou odeie, ou ama mais ou odeia mais durante a temporada? A Larissa, começa. Eu gosto muito dela, mas eu também odiei ela por muitos momentos. Se vai pensar, praticamente todos os personagens vão ter uma ligação com ela, né? Que o agente conhece ela, o pessoal do cassino conhece ela, o pessoal que trabalha na casa dela, tipo, tirando a Ava, que tem a família dela e um ou outro amigo, assim, a maioria da série revolve em torno da Deborah. E eu gosto muito do histórico dela, porque a gente chega na série conhecendo ela de um jeito, e conforme a Ava vai conhecendo ela melhor, a gente vai descobrindo algumas coisas do passado dela, algumas coisas que é meio que conhecimento popular, que sempre foi assim, na verdade não foi exatamente assim, e que faz a gente pensar também em muitas outras mulheres do entretenimento, mulheres do show business, que às vezes tem toda uma aura em volta de ser assim ou ser assada, de ser difícil de lidar ou de ser de outro jeito, e que faz pensar, tipo, elas são realmente assim, ou elas se tornaram assim porque tiveram desavença com alguém que espalhou um boato e virou verdade, porque tem umas coisas com a Deborah que é isso, né? Que alguém espalhou um boato lá e no final virou verdade, e ela meio que vestiu a carapuça pra fazer piada porque ela é comediante, mas que é uma coisa que meio que machuca ela, né? Então eu gosto dessas camadas da personagem, que cada hora a gente vai descobrindo uma coisa nova, e faz pensar também que é uma personagem fictícia, é uma história fictícia, mas que podem ter várias mulheres que passaram por isso também. O que eu gosto muito da Deborah Vance, da personagem, é muito essa característica mesmo dela sempre dar uma patada em todo mundo, sabe? Ela não tem muita paciência com as pessoas. E isso gera muitas piadas boas, principalmente no choque com a Ava, né, cara? Que ela não guarda muita coisa, sabe? Ela joga na cara um monte de coisa direto, né, em todos os personagens, né? E ao mesmo tempo, ela teve que... Porque muito do histórico dela ter que engolir muita coisa pra poder se manter no showbiz, poder continuar a carreira dela. É muito interessante quando você vai descobrindo o passado dela, né? E vendo o quanto aquelas características que ela foi adquirindo por tentar esconder alguns traumas, algumas coisas que afetaram muito ela, sabe? Eu acho que ela é uma personagem muito bem trabalhada. É divertidíssima. Pra mim a personagem que eu mais rio na série, sabe? As piadas dela são muito boas,
Principalmente quando você leva, assim, em consideração, às vezes, o quanto desencaixada ela tá meio da realidade, sabe? Ou que deveria ser atualmente aceita, tá ligado? Enquanto ela meio que joga de uma maneira errada, sabe? Eu acho muito interessante essas piadas que ela faz e que a Eva fica, mano, você não pode falar mais isso, você não pode mais fazer isso, sabe? Não, sim, Everton, total. Eu acho que a série sabe mostrar muito bem as pitadas durante a série vão tendo pitadas do passado dela, isto é, você sabe onde ela tá quando começa a série. Ela tem uma puta mansão, ela é uma comediante que tem show em Las Vegas toda noite, mas ela tá passando por um problema. Então você acaba conhecendo durante a série essas pitadas de passado que vão contar a história dela, ou como ela chegou ali, como ela ficou rica, porque ela tem uma relação conturbada com a filha dela, porque ela tá em decadência. Então você vai vendo esses pontos, você vai entendendo, formando a figura maior, né, ali o passado dela, o background completo, e também você vai entendendo como ela precisa se encaixar ali. Por isso que a junção dela com a Ava, esse encontro, ele é montado de uma maneira muito perfeitinha pra uma completar a outra ali nas necessidades que elas têm. E a Jean Smart, pra mim, ela brilha demais nessa série, porque é um papel que ela encarnou, assim, que se você falar que a Deborah Vance existe de fato, assim, é muito palpável, é muito real, né, é muito baseado em outra... acho que tem uma comediante americana que, acho que se eu não me engano a Joan Rivers, que é uma comediante que tem uma história bem parecida, né, com a Deborah Vance, e lógico, tem uma inspiração ali, um histórico ali pra você construir a personagem, mas ela encarna de uma maneira que é muito convincente, e ela entrega muito, mesmo pela experiência e tal, nas cenas de comédia, porque ela é a mais engraçada também, concordo com o Everton, acho que ela entrega as melhores piadas, e também as cenas dramáticas, elas são muito pesadas e bem realizadas. Então, é uma personagem que, apesar de ser odiosa em muitos momentos, você acaba comprando e querendo entender mais e mais de como funciona. E eu vejo que ela tem também uma evolução ou um entendimento do papel dela, assim, muito grande durante a série. Então a série mostra muito bem essa mudança da personagem quando ela começa o primeiro episódio e quando ela chega ali no 10º. Uma coisa que eu achava impressionante na questão da produção da série mesmo, é o histórico da Deborah Vance, sabe? Você dela jovem, principalmente nas fotos, nos vídeos, sabe? Você fala, mano, não é possível que é a Jean Smart quando era nova, que eles gravaram isso naquela época, sabe? Então trazendo de volta isso, não é possível, sabe? Ah, sim, mas toda a produção da HBO é impecável, assim, nessa parte de criar esse mundo e fazer você acreditar que aquele mundo, aqueles personagens são reais. Não, total, isso que o Everton comentou, você também reforçou, é bem perceptível, e também é toda uma parte de produção ali muito bem pensada e detalhada, e que te faz entender ainda mais aquele mundo. Então funciona muito bem, né? Porque tudo é muito bem feito. E toda a questão dela com figurino, com sapato, tal, que com certeza deve ter uma simbologia ou uma coisa mais, nem escondida, mas assim, que faz um sentido maior, que às vezes a gente não pega na produção, mas com certeza é tudo muito pensado ali em cada momento que vai acontecer na série. Bem, estamos falando da Deborah, então vamos falar da Ava Daniels, que é vivida pela Hannah Einbinder. Essa atriz, apesar dela ser novata, né, tem poucos trabalhos, assim, esse é o primeiro grande trabalho dela. Se você ver uns vídeos de entrevistas, assim, tem uma entrevista dela com a Jean Smart, né, da atriz com a Jean Smart. Jean Smart de primeira foi a menina, ela acompanhou os testes das meninas que iam viver a Ava, ela foi a preferida dela, ela ligou um dia antes de começar qualquer tipo de gravação pra ela, pra falar, vai ser legal, vamos lá, vamos interagir, e elas se dão super bem, assim, aparentemente elas se deram muito bem, tiveram uma química que foi além das telas, e obviamente na tela ficou muito escancarado que é real, né, funcionou pras personagens e funcionou pra elas. E a atriz, a Hannah Einbinder, a mãe dela é uma comediante lá dos Estados Unidos famosa, né, trabalhando no Saturday Night Live, então ela tem uma veia cômica na família, assim. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam da Ava, porque, bem, Deborah Vance, já rasgamos elogios, assim. E a Ava, vocês gostaram também dela, personagem? Vocês acham que funciona tanto quanto a Deborah? Eu acho mais fácil ficar falando da Deborah porque ela tem mais bagagem. Ela é uma personagem bem interessante e eu gosto muito da Ava. Eu adoro qualquer jovem perdida na vida. Eu sempre me relaciono com esse tipo de personagem, por mais que ela seja bem mais nova que eu. Mas eu gosto muito desse personagem que parece que é bem sucedido, mas na verdade não é muito, tem uma síndrome do impostor gigante. E eu gosto muito da dinâmica das duas. Eu acho que ela é uma boa atriz, porque não é fácil
fazer cena com a Jean Smart, não ser engolida por ela, e ela aguenta cenas. E eu acho um balanço bem interessante, assim, até pra mostrar a diferença do humor, né, a diferença o choque geracional e a diferença do humor que tem, e eu gosto de como ela é trabalhada. Eu não acho ela tão bem trabalhada quanto a Deborah, pelo menos no começo, assim, ela tem um desenvolvimento maior mais pro final da temporada, mas eu acho que no começo talvez foque um pouco mais na Deborah, mas eu gosto bastante da personagem dela, eu gosto bastante do contraste que faz. Eu gosto da personagem, eu gosto muito do jeito impulsivo dela, sabe? Ela não, às vezes ela não pensa muito antes de já rebater, ou já de xingar alguém, ou de... Tanto que a primeira relação, a primeira conversa que ela tem com a Deborah Vance elas já discutem, sabe? Então ela não leva desaforo pra casa, sabe? E muitas das situações que vão acontecendo na série são muitas devido a atitudes impulsivas da Ava, né? De não pensar muito e agir, sabe? Então isso é uma característica que eu achei muito interessante na personagem, sabe? Pra dar dinâmica pra série ao todo, e também pra demonstrar essa relação, essa diferença na personalidade das personagens. E o gancho do final da temporada também é culpa dela, né? Sim, exatamente. Sim, total. Cara, eu gosto da personagem também. Eu acho que isso que o Everton falou dela ser impulsiva e tal, ela move a trama na questão dos cliffhangers ou do que vai acontecer no próximo episódio. E ela também é super importante pra, além de estar construindo o lugar dela, obviamente, eu acho que a Deborah tem um foco maior ali. Porque a Jean Smart é a atriz mais conhecida e tudo mais. Mas a série vai criando um plano de fundo pra Ava também se destacar mais e mais como vai passando a temporada. E a Ava é fundamental pra entrar no mundo da Deborah, né? E ela vai ser os nossos olhos pra mostrar várias coisas do passado dela e como ela tem que não mudar ou se encaixar ou tentar entender como a Deborah fazia pra poder entrar agora com um tipo de ajuda, uma ajudar a outra mutuamente. E ela é responsável quando ela vai lá pro arquivo da Deborah e começa a fuçar nas coisas da Deborah pra ver as piadas dela. Ela tem uma relação com a filha da Deborah e acaba descobrindo coisas do passado. E essas coisas são muito importantes pra você construir mais ainda o background da Deborah, você conhecer mais ela e, obviamente, também mexer com a Ava pra ela entender o papel dessa mulher que fez tanto pela comédia, algo que ela trabalha e quer seguir carreira no passado, e melhorar, né? Criar novas piadas e tentar trabalhar em conjunto pra tentar também melhorar essa relação que é totalmente conturbada no começo. Como o Everton falou, é uma bela sequência de ofensas, né? Ali dos primeiros episódios. A Ava, ela é muito legal como você vê na série, como ela tenta modernizar as piadas pra Deborah, né? E meio que também buscando meio que aquele impulso inicial que ela viu quando ela estava estudando nos arquivos da Deborah, né, verificar aquele impulso inicial daquela comédia, sabe, de romper aquela barreira inicial. Pô, você é a primeira grande comediante, porque a série ela deixa meio que entendido assim, que ela foi a primeira grande comediante stand-up mulher, né, então meio que romper essa barreira, sabe, quão importante ela é e quanto ela devia focar nisso, sabe, e não se agarrar tanto a uma série de piadas que ela conta já diversas noites seguidas a mesma coisa, sabe? Acho interessante que vocês pontuaram que a Ava é a grande agente do caos que meio que faz a história girar, mas não é como se a Deborah deixasse as coisas fáceis pra ela também, né? Que, nossa, tem umas situações, aquela situação do carro, que elas estão indo pra um lugar e o carro quebra, e aí a Deborah vai embora, ela chama um jatinho e vai embora e deixa a Ava lá com o carro quebrado, gente. Segundo episódio, é tipo, você quer trabalhar comigo? Vai ser assim que vai funcionar, né? Tipo, no começo da série, essas situações. E tipo, e depois de ter dado um esporro gigantesco dela, né? Sim, então, já tem uma ótima abertura, assim. É aquela abertura que realmente, assim, pra você ter essa relação tempestuosa e totalmente conflitante que elas têm ali no começo, é mais ainda bem construído pra você ver aonde elas vão chegar. Uma coisa que particularmente me desagrada um pouco da série, e ouvinte, a gente pode acabar dando algum leve spoiler daqui da série, é uma série recente, é uma série nova, você pode assistir, mas assim, às vezes os spoilers podem te incentivar a assistir. Eu acho que não vai mexer muito no produto final, mas eu vou tentar, assim, não dar muito. Uma coisa que eu particularmente não gostei muito da série é que a Ava, com essas atitudes que muitas vezes são impulsivas em relação ao que ela
passou o que a Débora fez pra ela, ela tem uma reação que normalmente é um pouco desmedida. E a gente tem ali pro meio da série uma situação que ela manda uma mensagem de celular pra ela, falando um monte de porcaria, e ela tem que dar um jeito de desmentir esconder essa mensagem, fazer com que ela não veja, porque ela sabe que a relação delas tá melhorando, né? A Débora começa a enxergar ela de uma maneira e começa a trazer ela mais pra perto, assim. E ela, obviamente, também quer isso. Mas eu acho que o gancho final da temporada, ele é muito parecido com esse gancho que foi dado no meio. Aí eu fiquei, puta, de novo isso aí? Eu achei que foi uma repetição do que eles já tinham feito. Eu tive essa sensação, não sei se vocês tiveram isso. Também, tive a mesma sensação. Sim, eu fiquei bastante preocupada, porque ela tá repetindo um erro que ela já fez, ela já sabia que ia dar errado, ela vai lá e faz um negócio de novo e a gente não sabe o que vai acontecer, porque não tem segunda temporada ainda. Sim, e o problema dela repetir em um curto espaço de tempo, então a série acaba usando uma mesma resolução, o mesmo problema que ela já usou na própria temporada. Então eu achei que ficou um pouco repetitivo isso pra você dar um gancho pra continuar. Talvez eu acho que funcionaria se eles tivessem esse problema do celular podia nem ter existido, eles podiam ter mais trabalhado mais tempo ali na relação delas e deixado só esse único gancho do final ali acontecer. Mas eu entendo ser colocado porque tem que mover a trama também de outras maneiras, né? Tanto que essa parte do celular, ela é resolvida de uma maneira muito simples no capítulo, sabe? Tanto que esse capítulo é o capítulo 6, que é quando elas vão pra clínica lá, é um dos melhores da temporada, só que não por esse fato, sabe? Ele é muito pela ligação que elas fazem entre elas e tal, que é o capítulo onde realmente elas criam o maior vínculo entre elas, que é um capítulo sensacional, cara. Mas essa parte do celular realmente passa muito simples, sabe? Muito batida. O melhor desse capítulo que você comentou, Everton, ela zoando a enfermeira lá, velho. É muito engraçado. Essa parte é muito engraçada mesmo. Não, toda essa questão dela ir lá pro spa, lá pro lugar, e tipo, ela já saber todas as coisas, e tem uma outra pessoa, e esse capítulo é onde ela conta mais as coisas do passado, e ela conta de uma maneira que, apesar de ser trágico, é engraçado, porque ela sabe contar de uma maneira engraçada, e a Eva percebe isso e fala, pô, você tem que usar isso no seu show, cara, porque isso é maravilhoso, sabe, apesar de ser trágico, sabe, pô, você consegue contar de uma maneira muito engraçada, sabe. Sim, a relação delas no final da temporada começa a ficar, elas começam a ficar mais próximas, mas começa a ficar mais caótico, porque quando uma magoa a outra, nossa, aí é catástrofe. Aí elas vão lá e se conversam, aí fica tudo certo, depois catástrofe. E falando um pouco dos outros personagens, assim, ao redor, eu quero que vocês falem quem que se destaca. A gente tem o Marcos, por exemplo, que é ali ela coloca ele como CEO no final, é porque ele faz tudo ali, o secretário / agente / não agente, porque tem um agente próprio, né, mas é um secretário responsável, dono, que administra todas a agenda e as coisas que a Débora faz ali na sua profissão, né, os shows e tudo mais, que é vindo pelo Carl Clemons Hopkins. Então, eu acho que tem um destaque um pouco Marcos, tem o Jimmy, que eu já comentei, que é o agente dela, eu acho ele bem engraçado. O Jimmy é engraçado, ele com a Keila, né? A relação deles com a secretária dele, que eu acho muito engraçado. Que é a Megan Stauder, que é uma comediante também, né? E ela é filha do chefe dele, né? Por isso que ela tá ali trabalhando. Então tem alguns personagens que vão aparecendo ali e movimentando a trama. O Marcos, por exemplo, é um personagem que tem um pouco mais de tempo de tela, ele tem um próprio arco ali acontecendo, ele tem uma relação muito direta com a Deborah Vance. O que vocês acham desses outros personagens que estão ali ao redor dela? Eu gosto bastante do Marcos, porque dá pra ajudar a criar essa imagem da Débora, e também ele não é só uma ferramenta narrativa, ele também tem a vida dele, aparece a mãe dele, aparece sobre o relacionamento dele, ele também tem uma história, ele não é só uma ferramenta. Eu gostei disso, sabe, porque ele tá lá, né, pra fazer o papel dele de funcionário, também pra gente conhecer melhor a Débora, porque ele tá com ela faz muito tempo, e ele conhece ela como ninguém, sabe, do temperamento dela, e sabe lidar com essas coisas, então a gente aprende muito sobre ele, mas a gente também conhece ele como personagem, como pessoa desconectada, assim, dessa história. Eu achei bem interessante dar esse espaço pra ele. Eu gostei também, eu gosto do Marcos. O que eu não gostei muito do Marcos é mais pro final da temporada, aquela questão que ele tem com a Débora, que ele, pra mim, é muito uma questão mais de carência do que algum problema realmente que existiu, sabe? Ele só queria carinho, pra mim, no final da temporada. Então eu achei meio estranho, muito pela característica do cara, porque o cara realmente, durante a série inteira, ele é um cara muito metódico, ele tá sempre organizando as coisas, sabe? Eu acho que é interessante
ponto que quebra a característica do personagem, mas ao mesmo tempo eu achei meio estranho, sabe? Também me afastou um pouco. Eu gosto muito da filha da Deborah, da DJ, cara. Eu acho que o capítulo que ela tem mais destaque, que é aquele capítulo que ela tá junto com a Eva lá e vai contando a história, a relação dela com a mãe, eu acho muito legal, sabe? Mostrando esse ponto de que ela não adianta, mesmo ela tentando, a mãe, a Deborah, meio que afastando, falando assim, não, você vai ter que cuidar da sua vida, ela não larga a mão, né? Ela deixa, de alguma maneira, a DJ não tá desamparada, sabe? Eu acho muito legal essa relação. Mais uma relação conflituosa da série, né? Com certeza. Ô Marcos, eu gosto de tudo isso que a Larissa comentou, concordo, eu acho legal ter essa história também de mais uma pessoa, além da dupla de protagonistas ali, tendo a sua história contada, dando um pouco mais de corpo pra série, né? Isso é importante também, pra você entender por que ele tá ali, com o que acontece na vida dele, isso é importante. A questão do relacionamento dele também com aquele cara. Aquele cara, o que ele faz? Ele é o segurança da água do lugar. O policial da água. É o policial da água, então tem as piadas iniciais com ele que são bem engraçadas, depois tem a relação dos dois. E, obviamente, a relação dele com ele é afetada de alguma maneira pela personagem da Deborah, então tem todo esse ponto. Eu concordo com o Everton, mas eu consigo entender que ali é mais um ponto de... Ele se sente ameaçado pela Ava de alguma forma e ele acaba não sabendo muito como lidar com aquela que eu situação, acho muito, né? Um ponto é que eu acho muito invejinha, sabe? Então, pra mim, não casa muito bem isso, sabe? Mas é assim que eles optam pra ir e tudo bem, funciona, eu acho legal. A filha da Deborah, a DJ, também eu acho legal, assim, porque você falou do capítulo que ela tem um envolvimento com a Ava, que é ali no terceiro, e também tem o episódio do aniversário dela, né? Tem toda a festa de aniversário dela, que também é bem interessante. Aniversário e casamento, né? É verdade, né? Ela tá noiva, né? Não tem nenhum episódio que as coisas não escalam muito rápido pra algo muito grande, né? Todos os episódios começam meio que, vamos lá na casa da minha filha e de repente casamento. Exatamente. É muito bom, cara, essa parte. Tipo, é muito aleatório, sabe? E casa muito bem realmente com a situação, né? Principalmente por aquele fato de ser Las Vegas também, né? Então, é bizarro porque elas moram em Las Vegas. A gente não ouve falar de pessoas que moram lá, né? O pessoal vai viajar pra lá e elas moram. A ambientação é muito legal, né? Porque elas moram em Las Vegas. Então, a Deborah tem aquela casa gigante, aquela mansão dela, e a Ava mora no cassino, tá ligado? No hotel junto do cassino. Então é muito, muito interessante isso. Né? E bem, vamos falar um pouquinho agora de momentos que vocês destacaram na série, assim, momentos / episódios, né? Porque ali a série tem 10 episódios. O Everton falou, por exemplo, um episódio que ele destacou. Larissa, você tem os momentos e episódios, assim, que você mais gostou, mexeram mais com você de alguma forma? As partes dramáticas mexem um pouco mais comigo, porque eu não tava esperando, né? Tem no episódio 5, acho, no final do episódio 5, e depois no último episódio, né? São 2 grandes momentos e que foram os que eu lembro, assim, mais claramente, né? Como eu falei, assisti já faz um tempo, mas eu lembro bem deles. Eu gosto da comédia, claro, mas no final eu acabo lembrando das coisas tristes. Eu amo o último episódio, que acontece várias coisas, vou tentar não dar muito spoiler, mas que elas brigam, mas aí acontecem umas coisas e elas eventualmente fazem as pazes dentro de umas circunstâncias bem extremas, e eu gosto bastante daquela cena. Tem que falar e não falei nada, né? Olha, pra quem assistiu a série deu pra entender, e pra quem não assistiu, eu acho que ficou curioso pra saber. Cara, não, eu tinha mencionado que o episódio 6 eu acho muito, muito legal, que elas estão lá na clínica, lá, que a Deborah tá se recuperando de uma cirurgia plástica, né? Eu gosto muito do capítulo anterior, né? Que é quando a Ava sai com o George, né? Que é um cara que ela conhece em Las Vegas. E a resolução disso é muito bizarra, e no final é meio que vira uma piada, mas não é uma piada, porque realmente aconteceu. Eu acho esse jogo, mano, é trágico, mas ao mesmo tempo você fala, mano, não é possível, isso daí é muito bizarro. Tem total relação com a Larissa falou, né? Que as coisas escalonam muito rápido. Exatamente. Né? Tipo, do nada aconteceu uma coisa que você não falou, não tô acreditando. Então eu acho um momento muito legal, cara. É um capítulo muito interessante, o 6, que é a resolução do quinto, né? E o capítulo que elas vão lá pro clube
clube lá de comédia também, que é fantástico esse capítulo também. Toda essa parte delas no clube de comédia eu acho muito bom, sabe? Os episódios são curtos, né? Tem meia hora. Sim, esse é um fator muito importante pra mim na hora de maratonar. Porque episódio de 1 hora, realmente não dá pra assistir 2, 3 de uma vez. Assim. Ela é aquela série que não tem episódio ruim. Todos os episódios são bons, sabe? Sim, isso é verdade. Isso, assim, eu falo de destaques, mas assim, eu também acho que a série é bem redondinha. Não tem nenhum episódio que eu acho que é descartável. Sempre tem um ou outro episódio que você fala, pô, pro lado, né? Não acrescentou muita coisa, não. Todo episódio tem alguma coisa acontecendo pra relação delas, pra história das pessoas. Uma coisa muito absurda acontecendo. E sim, coisas absurdas acontecendo, coisas engraçadas. O meu episódio favorito da série é esse episódio, o 9, que ela vai lá no show, porque eu acho que tem uma discussão importante ali, né, da mulher, não só na comédia, né, mas como ela é assediada às vezes e muitas vezes por pessoas que acham só porque elas são mulheres, elas são inferiores de alguma maneira, e a Débora coloca o cara lá, ela colocando o cara no lugar lá e comprando todo o local dele ali é muito foda. Ela tá muito bereza ali, você compra total porque você já conhece a personagem e quando chega ali você fala, ela vai fazer alguma coisa muito incrível e ela entrega isso. Ela literalmente comprou a carreira do cara, né? Pô, você não vai mais fazer nada, sabe? E meus advogados são muito bons, é muito bom quando ela fala isso. Sim, toda essa discussão é muito importante. Esse episódio eu gosto bastante do nono episódio, né? Todo. E tem o episódio que o Everton comentou também, que é o do hotel, que é mais focado na Eva, assim, em todo um entendimento dele. Eu também gosto muito, porque também é um episódio, assim, que eu fico mais surpreso com o que aconteceu e o que podia gerar. Não gera muita coisa pra trama em si, mas gera pra Eva, pra ajudar a Eva. Então é um episódio muito importante pra ela, como personagem e como ela vai seguir ali pro final da temporada. Ela é bem daquele jeitinho dela, mas não é como se ela não tivesse motivo, porque a bichinha sofreu essa temporada, hein? Nossa, tem vários momentos que são que assim, é engraçado que às vezes você tá naquela situação em que você fala assim, não, agora elas estão bem, agora tá tudo tranquilo, agora até o final elas vão ser melhores amigas, aí pum, acontece alguma coisa que vai tudo por água abaixo, uma tá puta com a outra, e isso vai e volta de maneiras que não é um vai e volta que irrita, você fala, puta, de novo vão brigar, é tudo muito natural o que acontece, né, a série constrói muito bem essas lances, que se elas são pessoas muito diferentes, e obviamente isso iria acontecer. Então a série faz muito bem esses acontecimentos. Muito bom. Muito pela questão da personalidade mesmo da Débora, principalmente, quando ela dá essas patadas, né? Não só com a Eva, né? Com todos os personagens. Pô, até no episódio lá do aniversário da DJ, da filha dela, elas estão bem, sabe? E do nada elas começam a discutir, porque é a personalidade da Débora, né? Ela tem aquele jeito de... Pô, ela vai jogar na cara das pessoas, né? Então, eu acho muito legal essa dinâmica mesmo. Delas, às vezes, elas estão numa situação calma, mas, tipo, só uma patada já era. Virou caos de novo, sabe? Mas bem, agora eu quero saber de vocês, que vocês estão ansiosos por uma segunda temporada? Gostaram do final que ela deixa em aberto? Porque, sim, vai ter uma segunda temporada em algum momento. A HBO Max vai produzir. Eu não cheguei a ver se foi confirmado oficialmente, mas bem, uma série que venceu Emmy de melhor atriz de comédia pra Jean Smart, melhor direção em série de comédia e melhor roteiro em série de comédia, então e fora que foi indicada em outras categorias, acho que perdeu melhor série de comédia pro Ted Lasso, que a gente fez episódio também aqui, que também tem essa veia dramática / comédia muito forte, são grandes séries as duas, mas bem, eu acho que a HBO com certeza vai programar uma segunda temporada, porque deixou um puta gancho, deixou muitas ideias pra uma nova temporada, tem uma dupla ali que funcionam muito bem em tela, então eu tô com expectativas altas pra essa segunda temporada, de que eles mantenham o nível, e tô bem curioso pra saber o rumo que a série pode tomar, né? Nossa, Rex e Ted Lasso foi choque de gigante essa temporada. Fazia muito tempo que eu não via em temporada de premiação duas séries de comédia tão fortes, assim, disputando tudo pau a pau, assim. Quem não sabia, tinha, assim, ator com certeza ia pro Ted Lasso e atriz com certeza ia pra Jean Smart, mas nas outras categorias tava assim, pau a pau. Sim, duas ótimas séries, né? O final da temporada do Rex, pra mim, ele funcionaria como final de série. Pra mim, eu acho que não abre tanto... Tem um gancho,
funcionaria pra uma segunda temporada, mas eu acho que daria pra terminar a série, sabe? Claro que uma segunda temporada, eu acho que o estilo da série possibilita uma nova história e trabalhar uma nova história de uma maneira coerente, sabe? Então, realmente, ver essas personagens de novo, eu acho que vai ser bem legal, sabe? Então, eu tô aguardando uma nova temporada bem interessante, principalmente focando mais nesse novo show, né? Que eu acho que vai acontecer, sabe? Um novo show entre da Débora, sabe? Uma nova turnê, alguma coisa desse tipo. Eu acho que vai ser bem legal, cara. Eu também tô ansiosa, mas não é aquele negócio de, mal posso esperar pra lançar. Não, quando sair eu vou assistir. Provavelmente vai sair semanalmente, vou estar lá curtindo. Como o Everton falou, eu também acho que ela encerrou, tanto que na época eu fiquei, nossa, será que é uma minissérie ou é uma série? Eu fiquei meio confusa quando eu terminei, que eu não sabia se era uma minissérie ou não. Mas eu acho que eles conseguem fazer uma segunda temporada boa também, mantendo o nível, explorando novos horizontes sem ser repetitivo. E depois, vamos ver, né? Se vai ter uma terceira, se vai encerrar, como que vai ser, né? A HBO adora fazer isso, né? Essas séries que ela termina, ela começa lançando como minissérie. Aí termina, fez um sucessinho e tal, foi bem, as pessoas querem mais. O final foi aberto, mas foi aquele final que podia acabar, mas dá pra fazer mais alguma coisa. Então eles vão lá e continuam. Aconteceu com o Perry Mason recentemente, que era pra ser uma minissérie, mas foi bem e tal. Eles renovaram. E outras séries também acaba acontecendo isso. E o Rex eu acho que vai ter sim uma segunda temporada, pelos comentários e tal, pela boca miúda do pessoal que comenta lá fora, né? Renovação de série, essas coisas. Então vamos esperar. Eu tô assim, aguardando, mas que nem a Larissa. Quando sair eu vou assistir, eu tenho certeza que vai ser legal, vai ser divertida. Eles têm um bom caminho ali, tem uma dupla de protagonistas, as atrizes têm uma química muito boa, as personagens são interessantes e eu acho que tem tudo pra uma segunda temporada ser tão divertida quanto essa primeira. Certo? Acho que é isso, né? Certo. Vamos pro bloco final agora do Sofaverso. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Vamos começar com você, Larissa, nossa convidada. Bom, eu tô na maratona do Oscar, né? Tem sido meu alimento dia e noite, eu não tenho visto um filme que não seja filme de Oscar. Enfim, minha recomendação é de um dos filmes que está sendo indicado a melhor filme, e eu não esperava gostar tanto dele. Eu já sabia que eu imaginava que eu talvez gostasse, mas quando eu assisti eu amei, que é o Coda, No Ritmo do Coração, acho que ficou assim no Brasil. Ele é uma produção da Apple TV, mas aqui no Brasil saiu pelo Prime Video, nada faz sentido nesse mundo, mas tá lá no Prime Video. É um filme que ele foi indicado a melhor Oscar, a melhor filme, roteiro adaptado, ator coadjuvante e talvez só. Eu não tenho certeza se tem alguma outra categoria técnica. É um filme que ele é muito sessão da tarde, assim, sabe? Ele tem uma coletânea de clichê e tem tudo pra dar errado, mas dá certo porque ele é bom, ele é bem feito. Ele é uma história de adolescente, é meio que uma comédia, meio que uma dramédia, né? Porque ele tem uma comédia muito legal no começo e depois ele parte mais pra um drama. Não é um drama pesado, é um drama emocionante de uma adolescente que ela precisa entender o seu lugar no mundo, entender a sua relação com a família e tudo isso. E ela é uma moça que ela vem de uma família de surdos mudos, mas ela é ouvinte. Ela é a única da família que é ouvinte. Os pais e o irmão são surdos mudos, eles se comunicam por sinais. E, inclusive, os atores são atores também surdos mudos, né? Isso não era pra ser uma coisa inédita, mas, né, do jeito que finalmente estão fazendo isso. E é sobre essa família, eles são pescadores, eles trabalham com isso e ela tá sempre ajudando, porque como ela escuta e fala, ela acaba sendo a intérprete deles. Ela se comunica com eles por sinais, mas aí ajuda eles, né, a se comunicarem com todo mundo. Só que ela se sente meio presa a isso. Ela tem 17 anos, ela tá sem saber o que ela quer, aí ela descobre que ela gosta de cantar, aí ela fica nesse dilema, tipo, eu vou pra faculdade, deixo meus pais, ou eu fico aqui com eles. Então tem toda essa coisa do dilema dela, né, da história dela de amadurecimento, mas no final do dia é uma
grande sessão da tarde, assim, é um filme muito tranquilo de assistir, é um filme muito fácil. Então eu recomendo, se você tá vendo as listas do Oscar e fala, nossa, esse filme do Oscar é tudo muito chato, não sei o que tem, esse filme vale a pena assistir. Se vocês forem assistir só um filme dos que estão de casa, o melhor filme, assistam esse, porque ele é muito fofo. Não tem outra palavra pra descrever, ele é fofo, sabe? E eu não gosto muito de filme fofo demais, sabe? Eu não gosto de história de superação, eu acho chato. Mas esse filme eu amei, me emocionei, achei lindo e essa é a minha recomendação de hoje. Legal, deu vontade de assistir. Esse da lista do Oscar, normalmente eu assisto os que são indicados no melhor filme, porque não dá pra assistir tudo, pelo menos deveria, mas a gente não consegue. Esse eu não assisti ainda, mas tá ali no Prime Video, né? Isso é bom, porque esses que têm acesso mais fácil, eu acho que a maioria dos indicados desse ano estão em algum serviço de streaming, tá mais tranquilo pra assistir, né? Porque antigamente chegava na lista do Oscar, você não tinha nenhum filme, né? Você tinha que correr no cinema assistir os filmes se você quisesse, né? Agora tem essa facilidade. Se chegasse na sociedade, né? Porque hoje era pra ter estreado o Licorice Pizza, não chegou aqui. Como que eu vou assistir esse filme? Não sei. Eu vou dar um jeito, né? Mas... eu não sei onde ele vai sair. Nem sei onde ele vai sair, mas enfim, não vai sair por agora, isso é com certeza. Isso. Não, assim, tem meios, né? Mas não tem nesses meios ainda. Sim, não tem. É o único. E todos os outros metades tem stream. O que não tá em streaming tá no cinema. Não é nada muito absurdo. Acho que só o Drive My Car tá num circuito um pouco mais fechado. Mas é isso. O West Side Story que saiu do cinema vai chegar agora no Star Play no começo de março. Star Plus. Tem 2, confundo. Nossa, mas são tantos serviços que não dá pra lembrar de todos. Um é Stars Play e o outro é Star Plus. Aí eu falo esse R arrastado, parece a mesma coisa os dois. Cara, eu vou recomendar uma série de comédia que eu assisti na Netflix, que é o Mother's Will, que é a série de meio improviso, protagonizado pelo Will Arnett. Ele interpreta um policial, um detetive, né? Que ele sempre tem um companheiro que é uma celebridade. E eles meio que entram num jogo de... É literalmente um jogo onde a celebridade tem que adivinhar quem é o assassino num jogo de improviso, né? E eu achei bem legal, cara. Eu achei bem legal a proposta da série, que é baseada numa série britânica, né? Que tem a mesma premissa, né? Mas o Will Arnett, ele é um cara muito engraçado, então ele consegue extrair das celebridades que ele convida umas piadas muito boas, sabe? Então é uma boa recomendação. Ela é bem tranquilinha, sabe? Então ela tem muito aquele formato de game show pra mim, sabe? Então tanto que no final eles fazem a mesma coisinha, juntam os suspeitos, aí o cara tem que escolher quem é e tal. Mas o Will Arnett, eu acho que ele é um cara muito engraçado, então ele consegue extrair muito bem as piadas do pessoal que tá acompanhando ele, sabe? Legal. Eu também vou recomendar uma série de comédia que não chega nem a ter um drama junto, mas é mais uma comédia com uma sátira bem forte, bem pesada, que é The White Lotus, que é uma série da HBO, né? Passou ali no canal HBO, mas você encontra no HBO Max, né? Onde saem as séries originais da HBO. Mas a série passou ali nos fins de semana, nos domingos da HBO. É uma série de 6 episódios, saiu ano passado, em 2021, uma série criada pelo Mike White, e ela apresenta uma sátira social ali que uma série de famílias, pessoas todas brancas e ricas chegam lá no resort no Havaí. E a partir daí, as coisas vão ficando bem complexas, vamos dizer assim. Os acontecimentos mostrando as facetas dessas pessoas, a relação entre essas famílias e os funcionários do hotel vão acontecendo. E, bem, eu acho que é uma série bem legal, são 6 episódios só. Eu maratonei esse fim de semana com a minha namorada e a gente se divertiu, foi engraçado. Tem momentos cômicos e tem momentos bem what the fuck, sabe? Você fala assim, meu, o que tá acontecendo? O que essas pessoas estão falando e fazendo? Eu acho que vale a pena assistir, são 6 episódios, é uma série rápida. The White Lotus tá no HBO Max, e essa é uma das séries, como eu comentei, que a HBO às vezes faz essas coisas de lançar uma série e não sabe meio o que vai ser. Essa série era pra ser uma minissérie fechada, mas aí foi bem de crítica e tal, o pessoal vai transformar ela numa antologia, então provavelmente vai ter um novo hotel com novos hóspedes, com novos funcionários e novas coisas acontecendo numa segunda temporada que vai chegar em algum momento. Mas bem, é isso, demos nossas recomendações, e eu quero agradecer mais uma vez a Larissa pela participação aqui no Sofaverso. Espero que você tenha gostado assim como a gente gostou, Larissa, e dê seu recado final aí pros ouvintes. Muito obrigada por me convidarem, foi muito bom. Estou feliz, espero aparecer mais vezes. E sigam o Instagram, @filme.da.semana, e ouçam o podcast que tá aí em todos os agregadores. Escutem mesmo, rapidinho,
Dá pra você maratonar, fazer uma playlist do filme da semana e ir escutando, ó. Num caminho ali de 40 minutos do trabalho, você escuta quantos episódios? Uns 3, 4? Já tá bom, né? Já vai ajudar bastante. Por aí. Uhum. Se for o de Duna, é só um, né? Mas também tem bastante coisa pra falar, né? Pois é. Mas bem, muito obrigado, Larissa, pela participação. E é isso, ouvinte. Espero que você tenha gostado do episódio. Comenta com a gente se você gostou da série, se você assistiu o Rex, se você gostou da série. Manda e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Pode conversar com a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Sofaverso, Instagram, Sofaverso. Você pode entrar no nosso grupo no Telegram, a gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. E, obviamente, pra continuar escutando o Sofaverso, você entra no site, sofaverso.com.br, tem episódio novo toda semana e procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, tá em várias, é só procurar Sofaverso lá que você continua escutando. E aqui no post desse episódio vão ter todas as redes sociais e links pro filme da semana, o podcast da Larissa. E é isso, pessoal, muito obrigado, valeu! Falou! Tchau, tchau.